Na aula passada, iniciamos o assunto de quantitativos, explicando a tabela de quantidades. E agora, nós vamos concluir falando sobre levantamento de material. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu me chamo Lucas e hoje estamos chegando cada vez mais perto da conclusão do nosso curso. Dessa vez, nós vamos falar também de um outro assunto que é super interessante, tão interessante quanto o assunto da aula passada, que foi tabelas de quantidades. Agora, nós vamos falar sobre levantamento de materiais. Na aula passada, eu lhe dei uma explicação breve sobre a diferença entre essas duas tabelas, né? A tabela de quantidades, ela serve para calcular a quantidade, né? Contar quantos elementos a gente tem dentro do nosso projeto. Então, é muito útil para, por exemplo, quantificar portas, né? Que a gente conta a unidade, a quantidade de unidades de portas, janelas, cubas, enfim, todos esses elementos que a gente vai pelo contando, né? As unidades daqueles elementos. Mas quando nós queremos calcular áreas e volumes dentro do nosso projeto, aí nós vamos para o levantamento de materiais e, com isso, não só eu vou te explicar o conteúdo de levantamento de materiais, como eu também vou te explicar algumas outras opções de formatação e edição de tabelas que eu não expliquei na aula passada, certinho? Então, antes de encaminharmos para essa aula incrível, não se esquece de deixar o like nesse vídeo, se inscrever caso ainda não seja inscrito, ativar o sininho, deixe o seu feedback, faz o seu comentário. Eu quero muito ouvir o que é que você está achando desse curso até agora, o que é que você está achando dessa aula em específico. Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo que eu prometo que eu vou te responder. E não se esquece também de compartilhar com seus amigos, dar essa força pra gente, não custa nada, mas pra gente significa muito. Cada inscrito vale ouro, certinho? Então, sem mais delongas, vamos para a nossa aula de hoje. Bom, mais uma vez, então, de volta aqui ao nosso projeto, eu vou criar agora a minha tabela de levantamento de materiais, certo? Você já sabe, né, porque eu já expliquei na aula passada, que a criação de tabelas, ela fica aqui dentro da guia de vista, dentro do comando de tabelas. Na aula passada a gente explorou a opção de tabela/quantidades e agora eu vou explorar a opção de levantamento de material. Uma coisa bem curiosa é que só depois de muitos anos é que eu percebi que o símbolo de levantamento de material na verdade é um caminhãozinho, né? Você vê que aqui a gente tem a cabine da frontal, né, as duas rodas e aqui a caçamba levando uma espécie de lista, né, de materiais. Bem interessante, né? Eu levei muitos anos para identificar essa apresentação. Então, compartilhei com você. Tá bom. Bom, vamos clicar aqui em levantamento de material. Como você também já sabe, né, o que a gente vai fazer aqui agora é selecionar a categoria a qual eu irei quantificar os materiais. Só que existe uma pequena diferença em relação à tabela de quantidades. Na verdade, é uma diferença conceitual, né? Em tabela de quantidades, quando a gente selecionou portas ou janelas, a gente quantifica as janelas. Aqui, quando eu selecionar, por exemplo, paredes ou pisos ou portas ou janelas, eu vou quantificar os materiais dos elementos que estão contidos naquela categoria. Então, se eu seleciono, por exemplo, paredes, eu não estou quantificando paredes, eu estou quantificando os materiais que existem dentro das paredes, certo? Então, é muito parece ser a mesma coisa, mas conceitualmente o que a gente está fazendo aqui é diferente do que foi feito na aula passada, certo? E é importante que você entenda essa distinção. Bom, para essa aula, como exemplo, eu vou quantificar paredes. Então, eu vou descer aqui minha barra de rolagem, vou selecionar a opção de paredes e vou dar OK. Ou seja, estou quantificando todos os materiais que estão inseridos dentro das paredes, que são todos aqueles materiais que a gente criou ao longo do curso, né? O bloco cerâmico, a alvenaria, né? O reboco, o emboço, a argamassa colante, as pinturas, tudo isso, todos os materiais que existem dentro das nossas paredes serão quantificados agora com o meu levantamento de material, certo? Mais uma vez também, aqui agora a gente vai dizer para o Revit quais parâmetros, né, quais campos eu quero que apareçam na minha tabela. Como a gente trabalha com BIM, né, a gente tem uma série de informações inseridas dentro daqueles materiais, e aí eu quero dizer para o Revit quais são os campos, né, as informações que são pertinentes para mim, para eu olhar na minha tabela e verificar o levantamento de materiais das paredes, certinho? Bom, basicamente são três campos que eu preciso jogar aqui para a minha direita, que é o material nome. O material nome, ele vai me dizer o nome do material que está dentro da parede. Sem ele, eu não tenho como saber se eu tenho tantos metros quadrados ou tantos metros cúbicos de quê. Então, o nome ele é fundamental
para eu saber o que é que está sendo quantificado, né? O valor de quê? Então, material nome e, por fim, a gente vai pegar aqui também material área e material volume, né? Com material área eu vou ter a área de cada material e o volume eu vou ter o volume de cada material. Muita atenção, não confunda com os campos de área e volume que a gente tem mais embaixo. Área e volume, eles quantificam a área e o volume da parede como um todo, e não dos materiais individualmente. Ou seja, quando eu coloco material área, eu estou pegando só aquela camadinha, né, aquela membrana do respectivo material e quantificando a sua área e o seu volume. E quando eu pego área e volume, eu estou pegando a parede como um todo, sem diferenciar as suas camadas e quantificando esses valores. Então, se você usa essas informações aqui para quantificar o volume ou a área de algum material específico, você está calculando errado. Então, tenha muito cuidado para não selecionar esses campos. O mais correto é você trabalhar com esses campos aqui, ó, material área, material volume e material nome. Certinho? Então, selecionei os meus campos, vou dar OK, e aí ele vai criar aquela tabela cheia de itens. Por quê? Porque eu ainda não classifiquei, eu ainda não agrupei essa minha tabela, certinho? Então, por enquanto, ele só fez criar aí a tabela com uma série de linhas, e agora eu vou começar a organizar essa tabela para ela ficar mais de acordo com o que eu quero enxergar no meu projeto, certo? Então, o que a gente vai fazer agora é acessar aqui no lado esquerdo a parte de classificar barra agrupar. Você vai clicar em editar. Dentro aqui de classificar barra agrupar, nós vamos desmarcar a opção de itemizar cada instância. Lembrando mais uma vez, né, itemizar cada instância significa que cada instância, no caso aqui, cada material da parede, ele vai ocupar uma linha na minha tabela. Então, ele vai virar um item, né? Então, ele está itemizando cada instância, cada material. E aí, por isso que ele está criando essa tabela tão extensa. Quando eu desmarco essa opção, ele agrupa todas as instâncias numa única linha e, consequentemente, a gente não consegue enxergar nada porque nós temos informações conflitantes em cada uma dessas células aqui. Aqui eu tenho vários nomes de materiais diferentes, várias áreas diferentes e vários volumes diferentes. E o Revit não consegue me dizer qual informação eu quero enxergar. Então agora, mais uma vez, nós vamos voltar em classificar barra agrupar, e dessa vez eu quero que o Revit classifique por material nome. Ou seja, ele vai classificar a minha tabela em ordem crescente, né? Ou seja, em ordem alfabética, pelo nome dos meus materiais, ok? Então eu vou dar OK aqui, e aí ele já fez aqui uma separação, onde ele colocou todos os meus materiais, os nomes dos meus materiais que estão contidos nas paredes, de forma que agora eu tenho cada material numa respectiva linha. E eu posso ver que eu tenho aqui 7 materiais existindo em todas as minhas paredes do meu projeto, certo? Porém, eu ainda não consigo enxergar os campos de área e volume. Por quê? Porque nós temos várias áreas e vários volumes conflitantes aqui. Ah, Lucas, mas ele não devia somar tudo? Ele deveria somar tudo, mas infelizmente essa soma ela não é automática. Então eu preciso configurar os campos para que o Revit ele pegue todas essas informações de áreas e volumes distintos de vários acabamentos de áreas molhadas diferentes, ele some tudo isso para me dar o total do meu projeto. A única informação que ele está mostrando é o volume da pintura externa e interna, porque todas as pinturas externas e internas têm o mesmo volume, que é 0 metros cúbicos, né? Afinal, todas as pinturas externas e internas não têm espessura, logo, elas têm volume 0 em todas as instâncias. E aí, como todas as informações são iguais, então o Revit ele mostra para a gente esses dois campos. Mas os demais, como são informações diferentes, ele não mostra. Então, para a gente fazer a soma desses valores, nós vamos entrar aqui na parte de formatação, você vai clicar em editar, e dentro de formatação você vai selecionar aqui os dois campos, né, área e volume. Você pode selecionar com Shift ou você pode selecionar com Ctrl também, os dois campos. E onde tem aqui nenhum cálculo, você vai modificar para calcular os totais, certinho? Então, todas as informações conflitantes que estejam dentro de material área e material volume, ele vai calcular os totais dessas informações. E aí, com isso, nós temos agora aqui um quantitativo do nosso projeto de uma forma mais interessante para nós, né, projetistas. Então, eu sei aqui agora que eu tenho 117 metros quadrados de pintura externa, né? Eu tenho 172 metros quadrados de pintura interna, eu sei que eu tenho 7,47 metros cúbicos de reboco, 184 metros quadrados de alvenaria. Então, já são informações que são mais interessantes e que eu posso utilizar tanto no pré-obra quanto também durante a obra para fazer um acompanhamento, né, de recursos. Mas, Lucas,
rapidinho, antes da gente avançar, deixa só eu ajeitar aqui um pouquinho a estética, né, dessa minha tabela, né? Eu gosto de ver as informações centralizadas. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, tem certos campos aí que na prática a gente quantifica por área e tem outros campos que a gente quantifica por volume. Por exemplo, pintura, a gente não quantifica pintura por volume, a gente quantifica pintura por área. Do mesmo jeito que reboco, a gente quantifica por volume e não por área. Mas aqui o Revit está me dando os dois de cada um. Então, como é que eu faço para eu enxergar, por exemplo, de pintura só o que eu quero ver, que no caso é a área, e do que for de volume, enxergar só o volume, né? Para eu não ficar enxergando mais informação do que eu preciso. Bom, eu conheço uma única forma de resolver esse problema e é um pouquinho braçal o processo. O que a gente vai fazer é basicamente criar duas tabelas. Numa tabela a gente vai colocar os materiais que são quantificados por área, e a gente vai enxergar só a área desses materiais, e na outra nós vamos quantificar só os materiais que são por volume, e aí a gente vai enxergar só os volumes desses materiais, certo? Como é que a gente vai fazer isso? Eu não preciso criar uma nova tabela. Eu aproveito essa tabela que eu já criei aqui e eu vou duplicar ela. Então eu clico com o botão direito, venho aqui em duplicar a vista e clico em duplicar. E aí ele vai criar uma outra tabela exatamente igual àquela que eu já tinha, né? E aí agora eu vou fazer a distinção entre uma tabela e outra. Essa primeira, que foi a que eu criei primeiro, vamos dizer que ela seja a de área. Então vamos chamar aqui, né? Vamos fazer o seguinte, quantitativo, material, parede, área. Pronto. Então esse é o de área e esse aqui vai ser o de volume, né? Deixa eu até copiar aqui, Ctrl C, Ctrl V, volume. Pronto. Então eu tenho uma tabela para área e outra tabela para volume. Na tabela de área eu vou filtrar só os elementos que são quantificados por área, enquanto que na tabela de volume eu vou quantificar só os elementos que são quantificados por volume. E para utilizar o comando de filtro dentro de tabelas, nós vamos vir aqui nas propriedades, onde tem a parte de filtro, e nós vamos clicar em editar. No caso, eu estou aqui na tabela de área. Então, o que eu vou fazer é eliminar da tabela de área os materiais que não são quantificados por área. Ou seja, da tabela de área eu vou tirar os que são quantificados por volume. Lucas, não era mais fácil você dizer que você quer que os de área fiquem na área do que você dizer que você não quer os de volume? Porque, deixa eu até mostrar na prática o que é que eu vou fazer, né, que eu acho que vai ficar mais claro. Eu vou chegar aqui ó, e eu vou dizer que eu vou filtrar pelo material nome não igual a... no caso, embolso, por exemplo, que é quantificado por volume. E aí você poderia me questionar, por que você está colocando não igual ao que eu não quero, ao invés de colocar igual ao que eu quero? Não é mais fácil você chegar e dizer que é igual à pintura, por exemplo, que é o que você quer? Então, se eu trabalhar com os iguais, não funciona, não dá certo. Porque quando eu for criar aqui os meus filtros, perceba que a regra é uma regra de I. E isso, quando o I, na lógica, né? Ele significa adição. Então, se eu disser, por exemplo, que eu quero os materiais que são pintura externa e eu quero os materiais que são, por exemplo, pintura interna e eu der OK, ele não vai me mostrar nada. Por que ele não está me mostrando nada? Porque ele está pegando todos os materiais que tem nome pintura externa e pintura interna. E não tem nenhum material que tenha os dois nomes, pintura externa e interna, entende? Então, por isso, eu não posso trabalhar com o igual, por conta justamente dessa opção aqui. Se isso aqui fosse ou material nome igual à pintura externa ou material nome igual à pintura interna, aí funcionaria. E a gente poderia trabalhar com igual. Mas como infelizmente o Revit só abre a opção de a gente colocar aqui um i, eu não tenho como modificar isso, então eu tenho que trabalhar com a exclusão e não com a adição, certo? Então aqui, ao invés de dizer que eu quero igual ao que eu quero, eu vou dizer que eu não quero o que eu não quero, né? Então eu vou colocar não igual a embolso, eu vou colocar não igual a reboco e eu vou colocar não igual a argamassa colante. Então eu estou excluindo da tabela de área aqueles que são quantificados por volume, que no caso é o embolso, reboco e argamassa colante. Certinho? E aí com isso eu dou OK, e aí ele vai manter só os que são quantificados por área e, consequentemente, esse campo de material volume ele não é mais necessário. Eu posso selecionar ele aqui, clicando na coluna,
E tanto eu posso excluir quanto eu posso ocultar. Aí fica a seu cargo o que você achar melhor, certo? Aqui eu vou excluir mesmo e vou deixar o meu material nome e o meu material área na minha tabela de áreas. Na tabela de volumes eu vou fazer exatamente a mesma coisa, só que o oposto, né? Eu vou colocar aqui que eu quero o material nome, não igual a pintura. De novo, material nome não igual a pintura agora interna. Material nome não igual a tijolo. E, por último, material nome não igual a acabamento da área molhada. E aí eu dou OK, ele vai deixar então somente os materiais que são quantificados por volume, e a minha coluna de área eu posso tanto excluir ou ocultar, não faz diferença. E aí com isso agora eu tenho duas tabelas de levantamento de material de parede. Em uma eu estou quantificando os materiais que são quantificados por área, que é o acabamento da área molhada, que é a minha cerâmica, né, da área molhada, a minha pintura externa, a minha pintura interna e a minha alvenaria. E na outra, eu estou quantificando o volume desses materiais de parede, que são quantificados por volume, que é a minha argamassa colante, o meu emboço e o meu reboco. Certinho? Então, com isso, nós criamos aqui duas tabelas e você aprendeu a trabalhar. Na verdade, você fez uma bela revisão de tudo que você viu na aula passada, né? A parte de criação de tabelas, seleção de campos, classificar e agrupar. E você aprendeu também a utilizar a parte de formatação, no que diz respeito a essa coisa de calcular os totais, e aprendeu também como funciona a parte de filtros para excluir elementos de sua tabela. Certinho? Com isso, você agora já tem uma visão bem plena sobre o funcionamento de tabelas, tanto de quantidades quanto de levantamento de materiais, e eu posso dizer que agora o limite é o que a sua imaginação permitir que você faça. Certinho? Então, espero que você tenha gostado. Não se esquece de deixar o like ou o dislike caso você não tenha gostado. Mas, por favor, também deixe seu comentário, que eu quero muito ouvir a sua opinião. Se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. Ative o sininho para receber as notificações. Toda semana estamos aqui publicando conteúdo para você, conteúdo gratuito. Então você só tem a ganhar se inscrevendo no canal e ativando o sininho, não é mesmo? E compartilha com seus amigos. Se você estiver curtindo, eles também provavelmente vão curtir. E meu muito obrigado pela sua atenção, a sua audiência até esse momento. Eu te vejo na próxima aula.